Amém. Graças sejam dadas ao nosso Deus nessa noite. Quero estar saudando a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós estamos dando início ao culto dessa noite e quero inicialmente deixar um texto do qual nós iremos nessa noite falarmos sobre a responsabilidade de conduzir as nossas famílias no caminho do Senhor. O texto como base do que nós daremos após o louvor que nós teremos ainda nessa noite, será o texto de Atos, capítulo de número 10. E eu quero apenas ler aqui o versículo 1 e o versículo de número 2 para você nessa noite, que nos diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amém? Então esse será o texto que nós nos basearemos nessa noite para falarmos sobre o assunto de termos o compromisso de conduzir as nossas famílias ao nosso Deus. Neste momento eu quero também estar assim alertando todos vocês que são cristãos espalhados por todo esse Brasil, toda a nossa cidade de Jequié, o nosso estado da Bahia, que todos vocês possam, em nome de Jesus Cristo, visto que estamos enfrentando essa situação, que vocês possam se utilizar dos meios que estão sendo dados a cada um de nós para continuarmos adorando o nosso Deus. Então, não perca esse momento. Se reúna com sua família, estejam todos juntos, orando, buscando ao nosso Deus para nos manter firme nele. Então vamos orar neste momento, iniciando o culto dessa noite na presença do nosso Senhor. Amado Deus, eterno e bendito Pai, a Ti nós louvamos nessa noite, por Tua grandeza, pelas Tuas maravilhas, e por Tua imensa bondade, meu Senhor, sobre nós. Somos gratos pela vida que nos foi oferecida nesse dia. Somos gratos pelo Teu sustento, ó Deus, e pela misericórdia do Senhor que está sobre nós. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, cultuando o Teu santo nome. E que a mensagem, também como os louvores, que possam chegar, ó Deus, aos corações de todos aqueles, ó meu Senhor, que estão nesta hora, reunidos na sua casa, com a sua família, Deus, esperando por este culto, para juntos estarmos adorando o Teu santo nome. Que todos possam, Deus, usufruir deste momento. Sabemos, meu Pai, que estar dentro dos nossos lares cultuando a Ti, Senhor, não é o mesmo que estarmos aqui no templo, juntos com os nossos irmãos fisicamente. Mas a nossa adoração precisa ser verdadeira, a nossa adoração precisa ser transparente a Ti, aonde quer que estejamos, meu Pai. Por isso, Deus, nos abençoe nessa noite. Oramos ao Senhor e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe neste momento. O grupo de louvor estará entoando louvores. Cante na sua casa, adore a Deus na sua casa, louve e engrandeça o nome dEle nesta hora. Aleluias. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Neste momento nós queremos saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que você nessa noite possa levantar a sua voz, levantar as suas mãos, adorar o Senhor. Faça deste lugar onde você está agora, da sua sala, seja a cozinha, faça deste lugar o âmbito de adoração ao Senhor. A palavra do Senhor em Salmos 84:10 diz que é melhor estar nos atos do Senhor do que em outras partes 1000. Então faça da sua casa neste momento
este lugar de adoração, este lugar de louvor e exaltação ao Senhor. Amém? Nós queremos também dar um brado de glória neste momento. Conseguimos, em nome de Jesus, chegar aos 1000 likes. E é uma alegria muito grande, mas que você continue se inscrevendo e ative lá o sininho no YouTube para sinalizar toda vez que tiver alguma coisa, sinalizar as notificações. Amém? Então, glória a Deus, vamos louvar o Senhor neste momento. Se sinta livre. Você está no lugar de adoração que é a sua casa. A igreja neste momento é você. Você é templo do Senhor neste momento. Aleluias. Glória a Deus. Sinta-se livre, sinta-se livre. Aleluia. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias. A palavra do Senhor em Salmo 30 diz que o choro, Salmo 30, versículo 5, que o choro ele dura apenas uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer.
Então, essa palavra é a certeza que os nossos problemas, eles não são para sempre. É a certeza que no dia seguinte, a alegria do Senhor virá para as nossas vidas. O choro, ele pode durar uma noite, independente da situação que você esteja vivendo, mas a alegria, ela virá pela manhã. Essa é a certeza que o Senhor nos dá. Aleluia. Então declare na sua casa, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluias. Levante as suas mãos nessa noite, onde quer que você esteja, declare. Aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria, mas declare isso com certeza, porque essa alegria, ela vem pela manhã. Grite que você crê. Você crê. Aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Que nós, todavia, nós possamos se alegrar no Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meu maior prazer está em tua presença e prostrado a teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Meu maior prazer está em tua presença e prostrado a teus pés, adorar, Jesus, Senhor da minha vida.
eu ouço a tua voz. Eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Deixa o Senhor Jesus te inundar neste momento. De onde você estiver em sua casa, ore ao Senhor problemas. Não se intimide em pedir ao Senhor as coisas que você precisa. Agradeça a Ele também por tudo. E ore ao Senhor neste momento. Ele vai inundar teu coração com a sua graça, com o seu poder. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso coração precisa a cada dia ansiar pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso coração a cada dia precisa ser cheio de Deus. Assim como as águas, ela cobre o mar, assim o nosso coração também precisa ser preenchido pela graça do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprir na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gota daquilo que queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que faça brotar as sementes e os frutos de um avivamento. Faz chover, Senhor, e atende o teu povo que clama, que anseia mover os teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que faça brotar as sementes de um fruto de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, e atende o teu povo que clama, que anseia mover os teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação.
façam brotar as sementes de um fruto de um avivamento. Faz chover, Senhor, e atende o teu povo que clama, que anseia mover os teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a cada dia o Senhor possa estar agindo em nossa vida, em nossa nação, para que a nossa nação e que todas as nações possam ter dias melhores. Nós vivemos agora momentos difíceis, mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e só Ele pode fazer a mudança em todas as nações. Louvado seja o nome. Louvado seja o nome do nosso Deus, mais uma vez. Então, nesta hora, nós iremos, após os louvores, que todos nós ouvimos e adoramos a Deus através destes, nós iremos então para a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou sempre orientando a todos os nossos irmãos e todos aqueles que nos ouvem, que neste momento em que estivermos cultuando o nosso Deus, é necessário que haja uma reverência tal, né, porque estamos diante do Senhor. Então eu peço a você que não se permita ser distraído por nada nesse momento. Esse momento é o momento de Deus, é o momento que o Senhor, Ele separou uma palavra para você nessa noite. E como nesse mês de maio, as igrejas batistas, em geral, elas falam sobre família, nós estamos sendo fiéis a isso, e nós queremos trazer uma palavra que abordará também família nessa noite. Então, como eu lhes informei no início, nessa noite nós falaremos sobre a responsabilidade de conduzirmos a nossa família no caminho do Senhor. E o texto que nós preparamos para essa noite está aqui em Atos, Novo Testamento, que todos possam, com a sua Bíblia nessa hora, nos acompanhar na leitura da palavra do nosso Deus. Então, Atos, capítulo de número 10, e o versículo de número 1 e 2, apenas para termos como base, mas eu também peço a todos vocês que não fechem as suas Bíblias ao terminarmos de ler esses dois versículos. Por quê? Porque nós estaremos discorrendo ainda, nesse mesmo capítulo, alguns versículos que precisaremos para continuarmos falando a respeito do assunto. Então nos diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 1 e versículo 2, do capítulo 10 de Atos. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio, ele estava a serviço de Roma, que naqueles dias
exercia sobre as demais nações como império mundial. A palavra centurião, ela é designada para alguém que é um oficial ali de Roma, e esse oficial tinha como responsabilidade estar à frente de cerca de 100 homens. Por isso, a palavra centurião. Este homem, como nós lemos aqui na palavra do nosso Deus, era um homem que tinha uma característica diferente de muitos outros centuriões romanos. É que esse homem, por viver ali na cidade de Cesareia, era um homem que certamente teve o contato com as Escrituras Sagradas, falando melhor sobre o Velho Testamento. E era um homem que nos dá indicativos de que temia ao Deus, Criador dos céus e da terra. E a palavra nos diz que este homem, esse centurião da corte italiana, era um italiano, e ele então era um homem piedoso. A palavra piedoso se dá justamente àqueles que são fiéis à fé que professam, de maneira a tentar nessa fé diminuir os sofrimentos daqueles que tais coisas passam. Então era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, ele reverenciava a Deus, ele respeitava a Deus, e diz a palavra que ele fazia isso com toda a sua casa. Era um homem que praticava a bondade de estender as mãos a estes fracos, a esses humildes que passavam por necessidades. Mas o que nos chama mais atenção nessa noite, falando sobre família, é que ele fazia tudo isso com a sua família. E como eu dizia inicialmente, que nós estaremos falando sobre a responsabilidade de conduzirmos a nossa família nos caminhos do Senhor. Um homem, um pai de família, quando ele tem uma experiência com Deus, ele entende, a partir dessa experiência, que ele precisa, não só ele, mas ele precisa conduzir também toda a sua família no temor a esse Deus. Porque ele compreende o desejo de Deus, o plano de Deus para a humanidade. É claro que nós entenderemos que Cornélio, esse centurião, apesar de ser um homem piedoso e temente a Deus, faltava-lhe ainda uma compreensão mais clara a respeito desse Deus que ele temia, que ele orava. E nós vamos ver isso mais tarde. Mas ele tinha essa responsabilidade junto com a sua família. E aí isso nos desperta para que também todos nós que temos um compromisso com Deus, possamos também incluir nesse compromisso com Deus toda a nossa família. Nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, irmãs que nos ouvem nessa noite, deixarmos de fazer isso. Então era este homem piedoso, era esse homem que praticavam coisas boas. E observamos na palavra do nosso Deus que este homem era um homem que, além de conduzir a sua família, era um homem que tinha um testemunho de vida. Então tudo que ele praticava era algo de sincero na vida dele. Era algo que
ele vivia de uma forma transparente e passava para as pessoas que o conhecia, tanto a sua família como amigos e até mesmo subordinados, nós veremos isso. Eram pessoas que viam neste homem, de fato, um homem de Deus. E a Bíblia nos diz no capítulo de número 10, que esse homem então, ele tem uma experiência com esse Deus. Naqueles dias bíblicos, era comum que Deus, em alguns propósitos dele, ele enviava anjos até as pessoas para lhes mandarem algumas mensagens. E foi justamente isso que aconteceu com Cornélio. A Bíblia diz que ele estava ali naquele momento buscando a esse Deus, orando a ele, e chega um anjo ali na sua casa, e aquele anjo então diz para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas, elas têm chegado diante de Deus. Aí nós observamos a sinceridade que esse homem vivia. Porque somente coisas sinceras, feitas por mim e por você, é que chegarão a ter o conhecimento de Deus de maneira positiva. De maneira positiva. E ele pergunta ao anjo que é Senhor, e ele diz: olha, tem chegado, Deus tem visto a sua vida, mas Deus manda te dizer uma coisa, que é necessário que você envie pessoas à cidade de Jope, e lá você buscará um homem por nome Pedro, e ele dirá o que tu deves fazer. Então, à medida que aquele anjo falou tudo aquilo com ele, saiu daquele lugar. A Bíblia diz então que Cornélio, lá no versículo de número 7, a Bíblia diz que Cornélio pega 2 dos seus serviçais, e juntamente com aqueles seus serviçais, ele também manda um soldado piedoso. Então Cornélio não só conduzia a sua família nos caminhos do Senhor, mas Cornélio também conduzia os seus subordinados, os seus amigos, os seus familiares. Era um homem que passava essa vida dele de serviço a Deus também para as outras pessoas. Certamente ele se sentia no compromisso disso, por entender a importância que todo ser humano ele tem do nosso Deus. E o versículo número 7 nos diz: e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Então ali também estava um soldado que servia a Deus, que praticava a palavra de Deus, mas que também, junto com Cornélio, precisava ouvir uma outra mensagem vindo da parte do Senhor. Então observe como esse irmão, esse Cornélio, ele conduzia todos no caminho do Senhor. A igreja de Cristo Jesus, ela tem como um papel principal na terra a proclamação do reino de Deus, pregar o evangelho. São por essas razões que todos nós cristãos, nós não paramos de proclamar esse evangelho. Nós estamos passando por esse momento tão complicado, um momento que muitos de nós, seres humanos da atualidade, nunca vimos na nossa história. E mesmo assim, a igreja do Senhor, por entender a sua responsabilidade, ela continua, assim como Cornélio, proclamando esse evangelho. Os cristãos que ainda não foram despertados para isso, eles precisam abrir o seu entendimento e seus olhos, porque o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos salvou,
e agora Ele quer nos usar como seu instrumento. Pai, mãe, juntos, vocês precisam continuar conduzindo a sua família no Senhor. Você precisa continuar ensinando aos seus filhos esta palavra, falar a respeito acerca desse Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos criou e o Deus que tem como plano principal a salvação de nossas almas. Então você não pode deixar de fazer isso na sua casa, no seu lar. Você não pode deixar de fazer isso no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio dos seus familiares. Hoje, numa conversa com um determinado irmão em Cristo, e falando a respeito de família, eu dizia para ele, como eu tenho dito para todos aqueles que sempre estão me ouvindo, que se tratando de família ou de familiares, resta-nos a falar para eles a verdade acerca desse Deus, e depois que nós fizermos isso, só nos resta agora dar testemunho da nossa vida transformada em Cristo Jesus e orarmos. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter o cuidado para não nos tornarmos chatos para os nossos familiares. Mas nós também não podemos deixar de pregar o Evangelho, de orarmos e principalmente de testemunharmos o Evangelho, como fazia esse homem, esse centurião que estava ali cumprindo o seu ofício, cumprindo a sua missão para Roma, mas que naquele momento do seu ofício, ele teve o conhecimento desse Deus todo maravilhoso. E ele então compreendeu que ele não poderia deixar de ter um relacionamento com esse Deus. Então era um homem que conduzia sua família, conduzia também os seus subordinados, como nós detectamos na palavra neste momento. E este homem, amada igreja do Senhor, e todos aqueles que nos ouvem e que ouvem da palavra de Deus nessa noite, aquele homem de fato era um homem íntegro, porque a gente vê nele características de um homem fiel a Deus. Primeiro, porque foi o anjo do Senhor que falou da sua piedade, do seu relacionamento de intimidade com Deus. Então o próprio Deus observava isso nele, e também era nítido essa característica, essa posição, essa vida deste homem com Deus, que no versículo de número 22, a Bíblia diz: e eles disseram, eles quem? Tanto o subordinado, aquele soldado, quanto os dois serviçais também de Cornélio, e eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aquele homem diz àquele soldado e diz àqueles dois serviçais que este homem, ele tinha testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. É isso que a igreja deve ser nesse mundo. Eu costumo dizer que o fato das pessoas que ainda não são cristãs, de elas criticarem a nós cristãos quando erramos, é porque na verdade existe nelas o desejo que nós cristãos sejamos aquilo que nós professamos, pregamos, e aquilo que nós também dizemos não ser correto.
A sociedade espera isso de nós. Elas esperam que todos nós tenhamos realmente um testemunho diante delas. Então, esse centurião, ele tinha um bom testemunho, não era um mau testemunho, era um bom testemunho de toda a nação dos judeus. Os judeus eram o povo de Deus. E esse centurião, mesmo sendo um oficial de Roma, mesmo não sendo um judeu, mas sendo um gentio, como era tratado naquela época, este homem, ele tinha o respeito, ele tinha a admiração, ele tinha a reverência por parte dos judeus ali naquela cidade. E foi isso que tanto aquele soldado quanto aqueles serviçais disseram então para Pedro naquela hora. Outra coisa, a Bíblia nos diz que este homem que conduzia a sua família, que conduzia os seus subordinados, que conduzia os seus amigos, a Bíblia nos diz no versículo número 24 o seguinte: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Aquele homem tem uma experiência com Deus. O anjo disse que era necessário ele ir, mandar alguém até Jope, trazer dali um discípulo que foi de Jesus, que Pedro, que caminhou com Jesus, que esteve ao lado de Jesus. O anjo disse que o que Pedro tinha para dizer para ele era muito importante. Ele então mandou que esses seus subordinados fossem até Jope, e enquanto eles estavam lá, esse homem, igreja do Senhor, ele então convida amigos, ele convida parentes, ele traz a sua família, porque ele sabia que vindo da parte de Deus, não seria bom apenas para ele, mas para todos. Quando nós amamos as pessoas, não só a nossa família, mas nossos amigos e todo ser humano, é esse desejo que nós temos em nosso coração, o desejo de reproduzirmos essa palavra, o desejo de passar à frente esse conhecimento que nós temos. E é um conhecimento de grande valia, de muita importância ao ser humano, irmãos. Porque é um conhecimento que nos dará a possibilidade de vivermos eternamente com Cristo. Eternamente. Nós não podemos esconder essa verdade. Nós não podemos guardar essa verdade, mas precisamos passar essa verdade para as pessoas. Então ele estava ali, querendo sempre conduzir as pessoas ao conhecimento desse Cristo, desse Deus. Será que nós temos tido isso em nossas vidas? Será que estamos desejosos para que todos conheçam a respeito desse Deus? Será que nós temos nos preocupado com o nosso testemunho de vida ao ponto de nos guardarmos, ao ponto de nós vigiarmos quanto ao que nós estamos praticando, falando? Será que nós, como igreja do Senhor, temos agido dessa maneira? Será que nós temos conduzido a nossa família? O que é que nós temos feito em meio a essa paralisação que nós estamos vivendo? Nós temos aproveitado o tempo mais para brincar, nós temos aproveitado o tempo mais para assistir televisão, nós temos aproveitado esse tempo para fazer tantas coisas. Claro que nós poderemos fazer tudo isso, mas será que nós temos também utilizado esse tempo para estarmos testemunhando do Senhor, para falarmos do nosso Deus? E essa palavra, ela serve tanto para mim quanto para você.
Porque todos nós precisamos sermos estimulados a isso, conscientizados a isso, orientados a isso. Todos nós precisamos disso. Porque entendemos que o que veio sobre nós, nação Brasil e toda a humanidade, no mínimo, devemos perceber que Deus permitiu. No mínimo, devemos ter esse entendimento. E é algo que está descrito na palavra de Deus. Descrito de que maneira? De que coisas como estas, sendo indicativo da proximidade da volta de Cristo, aconteceria. Então, por um lado, devemos estar ligados. Olha, aquilo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Aquilo que o Senhor nos revela na sua palavra está acontecendo. Então, realmente é uma verdade. Não são palavras de pastores, não são palavras de crentes qualquer, mas é a palavra do Senhor. Então nós temos que ter essa preocupação de maneira que possamos também conduzir, ter a responsabilidade de conduzir primeiro a nossa família, primeiro os nossos filhos, a mulher, o homem, e depois estendermos essa condução para todas as demais pessoas, como fez Cornélio. Que coisa brilhante, que coisa maravilhosa. Que coisa que a gente vê na palavra e começa a fazer uma reflexão sobre as nossas vidas e entendemos que muitos de nós estamos muito abaixo de tudo isso. Então ele se preocupa com isso. Olha, vem coisa boa aí. Vem coisa boa para mim, vem coisa boa para a minha família, vem coisa boa para os meus amigos, vem coisa boa para os meus familiares. E ele reúne todo mundo e fica ali esperando, com expectativa enorme, querendo logo saber o que era isso que ele precisava conhecer mais. E aí, Pedro, então, chega. Pedro chega. E no versículo 27 nos diz, e falando com ele, Pedro falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. Veja que condução maravilhosa desse homem, a responsabilidade que ele assumiu de conduzir não só sua família, mas todos ao conhecimento desse Deus. Igreja, nós temos essa responsabilidade. E nessa responsabilidade nós temos que ter muito cuidado, principalmente com o nosso exemplo na sociedade que nós vivemos. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque o que as pessoas conhecem de nós, o que elas veem em nós, é justamente tudo aquilo que nós praticamos. A maneira como eu conduzo a minha vida, e como todos vocês conduzem as suas vidas, é a maneira que as pessoas nos verão. É isso que elas vão enxergar de cada um de nós. Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. E por essa razão é que nós somos convidados, chamados a uma vida de santificação por esse Deus. A ter uma vida exemplar, quando nós então nos tornamos cristãos. Há uma frase
de um certo frei, não me lembro agora, me fugiu a memória de quem seja, mas é uma frase que é interessante. Porque nessa frase dita por esse frei, ele diz assim: pregue o evangelho sempre. Quando houver necessidade, use as palavras. E ele fala justamente sobre testemunho. Nós devemos pregar sempre o evangelho. De que maneira? Testemunhando. Quando houver a necessidade, aí nós podemos usar as palavras. Então o que mais vai ficar evidente, o que mais vai ficar marcado para as pessoas que nos observam, que nos olham, que estão sempre em contato com cada um de nós, o que vai ficar marcado para elas é o nosso testemunho de vida. É como nós estamos nos conduzindo dia após dia, independente do lugar onde nós estivermos, independente do que estivermos fazendo, como está sendo a nossa condução diante disso. É isso que vai ficar marcado para elas. É isso que ficou marcado daquele homem, ainda que ele precisava ouvir coisas mais. Mas o que ficou marcado daquele homem para aquela sociedade de judeus, para todos os soldados que certamente também eram romanos, o que ficou marcado para eles é que, se falando de Cornélio, se tratava de um homem temente a Deus, de um homem piedoso, de um homem que adorava o Senhor, de um homem que respeitava Deus, que reverenciava Deus. Isso ficou marcado para eles. E eles fizeram questão de testemunhar isso quando eles encontraram Pedro. Olha, Pedro, eu quero te dizer que não foi qualquer um que nos mandou aqui, não. Além de ser um oficial de Roma, além de ser uma autoridade naquela cidade, esse homem aqui é um homem que teme ao Deus que você prega. É um homem bondoso. É um homem que tenta ajudar as pessoas da melhor maneira que ele pode. Ele só não exerce a sua função como autoridade, como oficial naquele lugar, mas ele procura também, como um homem que conhece a Deus, ele procura também estar assim, olhando para o ser humano, estendendo a mão para o ser humano. É um homem que ora, é um homem que tem os seus momentos de oração, que busca Deus, que fala com Deus e vive Deus. É esse homem que nos mandou aqui, Pedro. E portanto nós queremos te conduzir até na casa dele. E aí nós falamos muito sobre acerca do que existiam coisas que ele precisava ouvir. É que existem muitas pessoas que até leem a Bíblia. Existem pessoas que até conhecem a Bíblia. Mas uma coisa importante, a mais importante de todas, e que passa desapercebido na vida de muitas pessoas, é acerca do plano de salvação de Deus para a humanidade. Entendam só, se eu, como leitor da Bíblia Sagrada, eu souber quantos capítulos existem na Bíblia, souber quantos versículos existem na Bíblia, saber quantos livros existem, quais são o do Velho Testamento e quais são o do Novo Testamento, se eu conhecer todos os homens e mulheres por nome que estão escritos na Bíblia, se eu tiver lido essa Bíblia mais de 10 vezes, se eu sempre estou lendo essa Bíblia todas as noites, se está na cabeceira da minha cama, na estante da minha casa, se essa Bíblia ela não falta no meu carro, mas se tudo isso eu fizer, e se eu desconhecer o plano de salvação de Deus, eu estou cometendo o maior erro da minha vida,
Porque todos esses conhecimentos que eu acabei de lhes dizer nessa noite, elas não me darão salvação em Cristo Jesus. E isso é demonstrado na história de Cornélio. Eis aí a razão principal em que Deus, Ele usa o escritor para narrar a história deste homem. É que Deus, com toda certeza, Ele quis mostrar para aqueles que acham que o fato de orar, que o fato de praticar esmolas, que o fato de, como muitos de nós pensávamos, eu não tenho problema contra ninguém, eu não tenho inimigos, portanto eu estou agradando a Deus. E eu digo para você que isso é muito importante. É muito bom. Se nós lemos, se nós oramos, se nós não temos inimigos, se nós não somos má pessoa na sociedade, isso é muito importante. Agora, quanto à salvação em Cristo Jesus, nós só teremos isso se nós conhecermos o plano de salvação de Deus. E que plano de salvação é esse? E aí eu desafio você para, depois dessa mensagem, ler todo o capítulo 10 aqui de Atos, e você perceberá que Cornélio precisava conhecer Jesus Cristo como Filho de Deus e como aquele que tem nele a vida eterna. Ele precisava conhecer isso. Em uma das cartas no Novo Testamento, no capítulo 10 dessa carta, versículo 9, que é o de Romanos, o apóstolo Paulo, um homem também que foi alcançado por Deus, era um homem religioso, um homem de muito conhecimento bíblico do Velho Testamento, mas que tanto quanto Cornélio como ele também precisavam conhecer a Cristo. Esse Paulo, depois de conhecer a Cristo Jesus, ele vai escrever para a igreja que estava em Roma, e ele diz o seguinte no capítulo 10, versículo 9: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, queridos, era isso que Cornélio precisava conhecer. Deus, ele sabia da fidelidade dele, da sinceridade dele, mas o Senhor precisava fazê-lo conhecedor de que aquele Cristo que ele ouviu falar muitas vezes e que foi morto por se dizer Filho de Deus, na verdade, ele era o Filho de Deus. Aleluias! Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo aquele sacrifício que ele passou foi para que todos nós, seres humanos, humanidade, pudéssemos viver a vida eterna com o sacrifício que ele fez por nós. Deus aceitou o seu sacrifício. E quando nós o reconhecemos como Filho de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e quando nós vivemos uma vida íntegra de santidade, uma vida de testemunho, como era esse homem, ainda não conhecendo essa parte tão importante, mas que já testemunhava, aí sim nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. E por essa razão eu trago a palavra nessa noite, nos despertando para esse compromisso que nós temos de conduzir, em primeiro lugar, a nossa família, mas também de conduzirmos todos ao Senhor, nosso Deus, para que eles recebam salvação em Cristo Jesus. Então, igreja, se Deus tem nos dado tantas oportunidades, essa é uma oportunidade tanta.
Quem sabe muitos estão até cansados de não fazer nada diante de tanto tempo vago que está tendo nesse momento. Mas eu quero te dizer que possamos utilizar esse momento para refletirmos sobre isso, para pensarmos sobre isso. E no retorno que teremos de congregar juntos, porque nós nunca deixamos de ser igreja, nós somos igreja, dentro do nosso lar. Ainda no nosso convívio, nós somos igreja do Senhor. Mas no retorno, a congregar junto com os nossos irmãos, que possamos voltar um cristão mais lapidado, transformado, trabalhado por esse Deus. Conduza a sua família, conduza os seus amigos, conduza todos que estão em volta de você, porque essa responsabilidade é nossa, em nome de Jesus. Então eu quero estar chamando você, convidando você, melhor dizendo, para orarmos neste momento, uma oração ao nosso Deus. Então você, na sua casa, você vai estar, quem sabe, se ajoelhando aí neste momento, ou fechando os seus olhos, mas você vai estar falando com Deus nessa hora. Eu e você, juntos, orando, para que o Senhor nos ajude a cumprir com a sua palavra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, bendito seja o Senhor nosso Deus, agora e para todo sempre. Mais uma vez, meu Senhor, te agradecemos por termos nessa noite nos alimentado, meu Senhor, ó Deus, com a tua palavra, que é o alimento para as nossas vidas espirituais. Deus, eu peço que a palavra dessa noite, de fato, encontre em cada um de nós lugar para morar e para fazer mudanças, meu Pai. Eu oro nessa noite pela igreja do Senhor. Alguns estão aflitos, incomodados com tudo isso. Alguns, ó Deus, estão na expectativa do retorno ao culto juntos ao nosso Deus. E eu te peço que nessa noite o Senhor possa trazer à tua igreja direcionamento. Que o Senhor possa trazer refrigério à alma de todos quanto nessa noite não só estão cultuando junto conosco, mas com outros irmãos, que possam, Deus, descansar em Ti. A Tua palavra nos orienta, Deus, nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos no Senhor, porque tudo Ele fará. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, o retorno nosso ao templo, a estarmos juntos com os nossos irmãos, seja um retorno, Deus, em que nos torne cristãos melhores diante dessa sociedade. Que possamos ter entendido a mensagem do Senhor nessa noite. E se nós, ó Deus, nos declaramos servos do Deus Altíssimo, não podemos, ó Deus, deixar de ter a responsabilidade de conduzirmos as pessoas, a nossa família, no temor ao nosso Deus. Queremos pedir que o Senhor abençoe a família do Brasil, meu Pai. Que toda a família nessa noite seja abençoada pelo Senhor. Que as famílias, ó Deus, possam juntos cultuar sempre a Ti, meu Pai. Celebrar o Teu nome. Que sejam momentos de comunhão diante da Tua presença. Que sejam momentos, ó Deus, que eles tenham contigo, Pai, como nunca tiveram.
Em nome de Cristo Jesus, Deus guarda as famílias, ó Deus. Lá no Velho Testamento, ó Deus, quando o povo estava no Egito, e o Senhor então querendo tirar o povo ali daquela escravidão, e numa última ação do Senhor, o Senhor orientou ao povo que matasse um cordeiro e pegasse o seu sangue e pudesse passar nos umbrais da porta de cada um das suas casas. E o Senhor disse que um anjo iria passar ali naquela noite. E que as casas aonde não tivesse o sangue daquele cordeiro aspergido sobre os umbrais da porta, aquela casa iria sofrer a maldição da morte dos seus primogênitos. E assim fizeram o povo, o teu povo, Senhor, o povo de Israel. Eles cumpriram com a tua determinação, com a tua orientação. E quando o anjo passa ali, Deus, nenhuma das casas dos teus servos foram, ó Deus, ali atingidas, mas somente as casas dos egípcios. Meu Deus, professando cada um de nós a Cristo Jesus, tendo em nossas vidas o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que o Senhor possa proteger essas famílias de todo mal nessa noite. Que o Senhor cuide das famílias nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia das famílias que te temem, que te adoram, Senhor. Das famílias que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor guarde essas casas, essas famílias, e que nenhum mal lhe suceda, meu Pai. Que a tua palavra cumpra em nossas vidas, quando ela diz que nenhuma arma forjada chegará à nossa tenda. Que a tua palavra se cumpra em nossas vidas, quando ela diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Que a tua palavra se cumpra na vida de todos quanto temem a ti. Todos quanto têm guardado essa palavra, têm vivido esse evangelho, Senhor. Aonde quer que eles estejam, moram, que o Senhor possa lhes dar proteção nessa noite. Que as famílias que estão vivendo em crise, Deus, possam se resolverem nessa noite. Os casais, ó Deus, que se encontram em plena discussão nessa quarentena, que eles se resolvam nessa noite. Não vale a pena, meu Senhor. Mas o que vale a pena é nós estarmos diante da tua presença, temendo o teu nome. Que as famílias cheguem, em nome de Jesus Cristo, a um consenso, a um entendimento. O entendimento de que é preciso viver em comunhão estando em Cristo. Por isso, meu Deus, eu abençoo todas as famílias da face da terra nesta noite. E agradeço ao Senhor por mais um dia de culto na tua presença. Que seja uma semana repleta de bênção sobre a vida de cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluias. Então que o Senhor continue nos abençoando. Domingo que vem nós estaremos aqui novamente. E é bem provável, como foi anunciado pela nossa irmã Josiane, que nós alcançamos aí 1000 pessoas inscritas no YouTube. É bem provável que no domingo que vem a gente faça também essa transmissão pelo YouTube em nome de Jesus. Amém? Meu muito obrigado, que Deus continue nos abençoando e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluias.
queremos agradecer a todos que se inscreveram, viu? E continue compartilhando. Continue compartilhando. Nossa meta é crescer nessas inscrições aí do YouTube. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o choro do